Olá pessoal, tudo bem? Continuando, o capítulo que a gente começou, com vocês assistindo o documentário lá, sobre a cana-de-açúcar, nós vamos ver então, como que foi a produção açucareira aqui na América Portuguesa e as outras atividades que aconteceram, aqui na colônia, Vocês vão perceber, que o ciclo vai ser o ciclo vai girar em torno, da cana de açúcar, mas se plantavam, outros produtos, tudo bem? Porque a gente não podia viver só de cana, tudo bem? Então, quando a gente fala de ciclo econômico, pessoal, é que a economia vai girar em torno desse produto, certo? Só que a colônia precisava de outros produtos para a subsistência, certo? Para essa aula, vocês vão precisar do livro, páginas 222 a 224, vão receber algumas questões, em cima dessas páginas, em cima da explicação, certo? Todas as questões vocês vão receber com o gabarito. Então, depois de ter respondido, vejam o que vocês responderam, vejam a resposta do gabarito, veja o que precisa completar, corrigir, certo? E nesse momento o gabarito ele serve também para ajudar a tirar dúvida, certo? Não tirou dúvida, com a ajuda do gabarito, manda por e-mail que a gente vai conversando, tudo bem? Então, pessoal, nós vimos, em aulas anteriores, a herança cultural africana na nossa sociedade, certo? Essa herança, deixada aí, pelos africanos, nós não podemos negar, tudo bem? Essa influência, vai ser desse período colonial, quando os africanos foram trazidos como escravos e aí eles se misturam, com os índios, com os portugueses e vão introduzir os seus hábitos, e costumes e também vão recriar hábitos e costumes que nós tínhamos aqui e que os outros povos também tinham, tudo bem? Então nós já conversamos, sobre a influência, que eles vão ter na dança, na alimentação e nas roupas, tudo bem? Nesse capítulo, pessoal, nós vamos ver então, como os colonizadores, vão utilizar esse trabalho escravo, como que era a sociedade brasileira e como os engenhos de açúcar funcionavam, lá no século XVI e no século XVII, tá? Então, pessoal, nesse momento, o açúcar vai ser a maior riqueza da economia colonial, e esse trabalho vai se basear no trabalho escravo, tudo bem? Por que foi escolhido a cana-de-açúcar e não foi escolhido, um outro produto qualquer? Porque os portugueses eles já tinham experiências anteriores, certo? Com lavouras aí de cana-de-açúcar. As condições naturais aqui da colônia, elas eram favoráveis e o mercado europeu queria o açúcar, tá? Por isso aí a escolha, de se plantar cana-de-açúcar aqui na colônia portuguesa, tudo bem? A cana-de-açúcar, pessoal, e a produção do açúcar foi uma das principais atividades econômicas dos primeiros séculos de colonização e ainda continua, tá? Então vocês vão ver, a gente vai conversar aí sobre isso, que o Brasil ainda hoje no século XXI, é um grande produtor de açúcar, se planta muita cana de açúcar, certo? E também ele é um grande produtor, dos derivados aí da cana de açúcar, que vocês vão ver, que não se faz só açúcar da cana de açúcar, tudo bem? Bom, pessoal, então, o governo português, ele vai promover a ocupação das suas terras aqui na América, isso lá a partir de 1531, tá? E por que que ele vai fazer isso, Vai ter muita gente de olho, certo? Aqui nessas terras, então eles queriam,
evitar, né, as invasões estrangeiras, certo? E eles também precisavam obter novas fontes de riqueza, tá? Então, para obter essa nova fonte de riqueza, certo? E para evitar também aí invasões, vai ser escolhido aí a cana-de-açúcar, tá? Essa plantação da cana-de-açúcar, ela vai ser feita em grandes propriedades, tá? Pessoal, quando a gente fala para evitar as invasões, isso não quer dizer que a colônia não foi invadida por outros povos, tá? Nós já conversamos um pouquinho, vamos se aprofundar nesse capítulo, né? Que nós vamos ser aí, né? Invadido pelos holandeses, né? Principalmente no Nordeste, né? Então a gente vai ver aí o que acontece no Nordeste. Tudo bem? Bom, e falar mais um pouquinho também das marcas que tudo isso, né, vai proporcionar aqui na nossa colônia. Tudo bem? Pessoal, a atividade aí, né, do açúcar, né, essa produção do açúcar, né, ela não é uma atividade simples, né, ela é uma atividade complexa, né, basta vocês olharem aí, né, para um engenho, né, tudo que envolvia aí um engenho, tá? Então, era uma atividade complexa, tá? Ela vai envolver amplo volume de recursos, tá? Quando a gente fala aí de amplo volume de recursos, né? Vai ser dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro para estar comprando aí escravos, tudo bem? E também vou precisar, né, de dinheiro para a construção desses engenhos e para a construção dos equipamentos que vão compor os engenhos onde era produzida a cana-de-açúcar, tudo bem? Essas despesas, então, pessoal, elas eram altas, né? Os colonos não tinham dinheiro, então esses colonos portugueses, né, eles vão se associar a comerciantes e investidores holandeses, tudo bem? Os holandeses, pessoal, ele também aí, né, vai fazer o transporte, né, desse açúcar, né? Então todo o açúcar que era, né, produzido aqui na América Portuguesa e levado para a Europa, né? Isso também tinha um custo, né? Quem fazia isso eram os holandeses. Tudo bem? Pessoal, nesse momento nós estamos ainda sujeitos, né, ao pacto colonial. Tudo bem? Então lembra, né, daquela coisa, né, que só se poderia, né, comprar aí de quem Portugal quisesse e vice-versa, né? Os holandeses, né, eles vão acabar atrapalhando esse pacto colonial. Tudo bem? Por quê? Porque com essa, entre aspas, ajuda, né, financeira que eles estavam dando, né, eles estavam aí meio que participando, né, desse negócio ligado aí ao açúcar, tá? E essa atividade, ela era fiscalizada pela coroa portuguesa, tudo bem? E todo esse lucro, né, gerado, né, por essa produção açucareira ia para a coroa portuguesa, tudo bem? Bom, o cultivo de cana-de-açúcar, pessoal, aqui na América Portuguesa, né, vai se desenvolver então, né, em imensas propriedades, certo? Essas imensas propriedades, né, elas vão se originar das sesmarias, né, que se originou lá das capitanias hereditárias, certo? E vão ser distribuídas aí, né, pelos capitães e pelos governadores gerais, certo? As capitanias de Portugal e da Bahia, né, ela tinha um ambiente aí favorável para essa plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, toda essa área, pessoal, além de ser o centro político, econômico e social, né, da colônia, né, é também a região, né, que ficava aí mais próxima da Europa, o que vai facilitar aí a comercialização, certo? Então, pessoal, essa produção, ela era organizada nos engenhos de açúcar, né, com mão de obra escrava
proveniente desse tráfico, né, de escravos africanos para a América Portuguesa. Tudo bem? Então, pessoal, entre aí, né, os séculos, né, 16 e 17, a América Portuguesa, ela vai se tornar aí a maior produtora de açúcar do mundo, tá? Essa produção, ela vai gerar aí, né, riqueza para os senhores de engenho, vai garantir altos lucros para Portugal, para os comerciantes e para os investidores holandeses. Tudo bem? Grande parte dessa riqueza, né, gerada aí pela produção do açúcar, né, vai ser transferida da colônia para a metrópole. Tudo bem? Pessoal, então como que vai ser formada aí, né, a nossa sociedade, né, durante aí, né, o ciclo da cana de açúcar, tá? Na nossa sociedade, pessoal, vai prevalecer a autoridade do senhor de engenho, tá? Aí nós vamos ter aí, né, os escravizados, né, eles vão formar a base econômica dessa sociedade, né, a gente pode chamar essa sociedade, né, de sociedade aí, né, açucareira, e eles vão ser aí, né, os responsáveis por quase todo o trabalho braçal que acontecia aqui na colônia. Tá? Depois nós vamos ter aí, né, os comerciantes, né, de grosso trato, certo? E vamos ter também, né, os feitores, os comerciantes, os vendedores ambulantes, os artesãos, os padres, os militares e outros funcionários públicos, certo? Que ajudavam aí, né, a governar. Tudo bem? Bom, quando a gente fala, pessoal, de um engenho de açúcar, né, o engenho, né, era o local específico onde o açúcar ele era produzido, tá? Então, toda a propriedade aí, né, que tinha a casa grande, a senzala, o canavial, a capela, né, tudo isso fazia parte do engenho. Tudo bem? Então, pessoal, o engenho, né, era propriamente dito onde o açúcar ele era fabricado, certo? Nós vamos ter então a moenda, a casa de caldeiras e a casa de purgar, tá? Todo esse processo, né, desde a cana de açúcar até virar o açúcar, tudo bem? Na moenda, pessoal, era onde, né, a cana ela era esmagada, extraía, né, todo o caldo delas, certo? E aí, na casa da caldeira é que esse caldo ele vai engrossando, tá? Isso aí em grandes tachos, tudo bem? Na casa de purgar, né, o melaço da cana, né, ele era colocado aí em formas de barros, né, para secar, para alcançar o ponto do açúcar, certo? Depois de todo esse tempo, né, esses blocos aí, eles eram desenformados, né, e davam origem aí aos pães de açúcar, tá? Que eram blocos duros, escuros, semelhante à rapadura. Tudo bem? Bom, pessoal, então, né, só para vocês entenderem, né, como que era, né, uma senzala. A senzala também fazia parte do engenho, tudo bem? Então, né, a casa grande, né, onde ficava aí, né, todo o senhor, toda a sua família, certo? Então, na casa grande, né, eles moravam e era onde as atividades administrativas do engenho acontecia, tudo bem? A senzala, pessoal, era o lugar dos escravos, né? Geralmente as senzalas, elas eram embaixo da casa grande, tudo bem? Então, pessoal, como que era aí, né, o trabalho, tá? Logo ao amanhecer, os homens eram levados para as plantações que ficavam até 1 quilômetro de distância e as mulheres faziam as tarefas domésticas lá na casa grande, como que era a alimentação desses escravos. Só havia uma refeição no fim do dia. A comida insuficiente para a nutrição era feita num panelão pelas escravas com canjica, feijão e inhame, carne muito raramente, tá?
carne aí só se sobrava aí da casa grande, certo? Os feitores, quem que vão ser os feitores, né? Vão ser os homens armados, ficavam do lado externo, então ficavam aí do lado de fora da senzala, né? E guardavam as portas da senzala para evitar as fugas, tá? Os feitores também eles eram encarregados de organizar expedições, né, para capturar os escravos que fugiam aí dos engenhos. Tudo bem? Nós vamos ter em alguns locais a ajuda dos bandeirantes, tá? Como que vão ser as festas, né? Apesar de toda essa dificuldade, né, os escravos faziam festas, né? Essas festas vão fazer com que os escravos, né, mantinham os seus, né, antigos rituais africanos, né, para não perder aí a sua ligação, né? As suas danças, né, foram mudando, né, foram ganhando aí, né, movimentos de luta, né, que servia também para a defesa pessoal, que é o caso da capoeira, né, também fazendo parte aí do nosso dia a dia, né, também influência e herança aí, né, africana, tá? O barracão, né, é onde os escravos ficavam, era um barracão aí coletivo, né, de teto baixo e sem janelas, né, então imagine aí como que era quente o local, né, eles vão dormir no chão, esse chão era de terra, né, ou dormiam aí, né, em camas de tábua, né, um fogo ficava aceso para aquecer e iluminar o local. E a higiene, como será que era a higiene, né? Não tinha água corrente, né? Então imagina o cheiro de uma senzala, certo? Atrás do barracão ficavam as latrinas, né, eram fossas no chão, né? Onde eles faziam, né, as necessidades e barricas cheias de água, né, que os escravos usavam para se lavar, tá? Então esse era o dia a dia, né? Era assim que um escravo vivia no engenho, tá? Pessoal, a gente para por aqui. Na aula de amanhã nós não vamos ter vídeo, tá? Mas vocês vão ter atividades em cima do que nós falamos, tá? Então vocês vão ter aí uma atividade, né, falando de como que era o trabalho em engenho, certo? E também vocês vão fazer uma atividade, né, sobre a produção de cana-de-açúcar hoje, no século 21 no Brasil, tudo bem? Mesmo assim, mesmo não tendo vídeo, façam as atividades elas vão estar com gabarito e mande de volta pela plataforma, tá? Pra gente, né, acompanhar o que vocês estão fazendo, tudo bem? E nas próximas aulas vocês vão receber o livro de receitas africanas, né? Então as receitas que vocês pesquisaram vai virar um livro e vocês vão receber aí um livro com as receitas que o 7º ano fez a pesquisa, tudo bem? Pessoal, então a gente se vê na próxima aula.